aleluia. Eu sinto de contar uma obra, irmão, me dá licença, irmão, tá bem? Essa obra marcou a minha vida naquele lugar, irmãos, e eu sei, eu conheço, ainda que é a primeira vez que eu estou aqui, mas a fama desse lugar é fama boa, irmãos, e eu sei que a irmandade que está aqui acredita na palavra, acredita em anjo, glória. Existe diversidade de anjo, irmão, e a palavra ela cumpre na vida do seu povo. Para mim, Deus, naquela manhã que eu despedi, irmão, o Senhor falou que em Portugal ia colocar um anjo na minha vida. Não era anjo de luz, era anjo que eu ia tocar nele, eu ia comer com ele, eu ia andar no carro dele, e ia colocar um anjo para me beneficiar. Eu guardei a palavra. 3 meses que eu estava em Portugal, tinha um irmãozinho que foi comigo, irmão, era crentinho novo, e nós um dia, num domingo de manhã, irmãos, eu estava sentado numa praça da cidade, muito frio, depois da reunião de jovem, nós sentamos, e como eu falei para a irmandade, eu ia passar um ano, então eu já estava fazendo um projeto para minha vinda embora. Eu não queria saber que Deus falou para mim que não era um ano, Deus falou para mim que eu não voltaria tão cedo, irmão, mas eu lutava com a palavra, porque eu pensava na minha mãe. Então eu falava para ele: Carlinho, 7 meses, 8 meses nós estamos indo embora, eu vou embora, e conversando, e a conversa do cristão não pode ser igual a conversa do mundo, irmão. Nós não temos que ficar, irmão, me perdoa, irmão, a nossa conversa não tem que ficar falando de futebol, política, cada um tem a sua, irmão, opinião, tá tudo certo, mas a nossa conversa tem que ser de Deus, céu, vida eterna, irmão, contar obra, glória. E eu estava na praça falando com o irmãozinho, contando obra para ele. De repente, irmão, eu vim do interior, eu nunca tinha visto carro importado, eu vi no canto da praça que parou um carrão, hoje eu sei o nome da marca, mas eu não conhecia, e me chamou muito a atenção, um carrão, irmão, e desceu um senhor, um europeu, é muito normal andar de terno e gravata, lá eles falam fato, andar de fato, gravata, desceu um senhor muito bem vestido, irmão, cabelo grisalho, muito bem penteado, aleluia, e me chamou a atenção. Eu cutuquei o irmãozinho e falei: ei, Carlinho, olha que carrão, imagina se nós andássemos num carrão desse um dia. Ele brincou, falou: só se for para lavar ele, porque andar num carro dele, porque quando está aprovado nós só pensa no pior, irmão. Eu agradeço a Deus que aquele senhor passou perante nós assim, entrou dentro de uma sala, aleluia, e daqui a pouco, não deu 5 minutos, ele voltou. Quando ele passou, ele fazia assim com a cabeça, mas irmão, eu estava conversando, continuei contando a obra, ele entrou no carrão e eu disse: ei, Carlinho, a nossa benção está indo embora, nós não vai nem lavar o carro, glória. Mas de repente ele ligou o carro, desligou, abriu a porta, desceu, voltou e parou de frente conosco, glória, e falou assim, muito educado: peço desculpa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei: com certeza. Vocês são crente? Glória. Um português, irmão, e eu usei essa expressão, saiu, irmão, disse: crente todo mundo é, até o que não acredita em Deus ele é crente, ele crê que Deus não existe. Eu sou servo de Deus, glória, eu sirvo a Deus por fé na congregação cristã. Ele levantou a mão para o céu, irmão, olhou assim, os olhos dele encheu de lágrima, e ele disse: eu não acredito que na minha cidade, no meu país, eu encontrei alguém da congregação, glória. Na hora que ele falava assim, o Senhor me trouxe aqui em Arapongas, Deus tomando a boca de um caçula que mal sabia ler, aleluia, e dizendo assim: eu vou colocar um anjo no teu caminho. Eu falei: Senhor, é o anjo, glória. Ele falou: eu posso sentar 1 minuto, glória. Irmão, perdoa, não dá para resumir muito essa obra, porque ela tem algumas particularidades. E ele sentou num banco sujo, sentou com aquele fato tão chique, e começou a conversar conosco, e falou assim, eu falei: o senhor é crente também? É da congregação? Ele falou: não, a minha mãe foi da congregação, eu morei 35 anos no Brasil, no estado de Minas Gerais, glória, eu recitei salmo, eu ia na reunião de jovem, eu não sou batizado, mas a minha mãe foi serva de Deus até o fim dos seus dias, aleluia. E ele contando aquilo, irmão, o Senhor visitava meu coração, e ele falou: sabe, eu hoje de manhã saí de casa, uma voz falou comigo e disse: vai no teu escritório. Eu vim, quando eu entrei no escritório, eu olhei tudo certo, falei: você está ficando louco, João, o que você veio fazer um domingo no escritório? Quando eu passei por vocês no banco, eu ouvi vocês falando de Deus, glória, e quando eu sentei no meu carro, agora eu sei que quem falou comigo foi o Deus que vocês servem.
servem, porque lá na minha juventude eu era pobre, aleluia, minha casa tinha 8 irmãos, glória, eu sou o mais velho, e na casa do pobre, quando tem um bocado de comida, a mãe vai dividindo para o menor, e vem vindo, e quantos dias eu não tive o que comer, glória, um dia me deu desespero, eu subi num monte, numa pobreza extrema, ele contando para nós, irmão, e disse assim, eu gritei e disse, Deus, se tu existe, me faz rico, glória, porque se tu me fizer rico, eu vou viver a minha vida inteira para realizar o sonho das pessoas, aleluia, irmandade, presta atenção, quando Deus quer honrar alguém, Deus honra, aleluia, eu ouvindo aquilo, ele disse para mim, quando eu liguei o carro indo embora, o Deus de vocês falou comigo, você não pediu para ser rico, eu fiz você rico, você tem tudo, e lá naquele banco tá 2 moços que são meus servos, realiza o sonho deles, glória, ele levou nós dentro do escritório, eu nunca sentei numa cadeira tão chique na minha vida, irmão, ele pegou uma caneta dourada, o que eu estou contando aqui, está aqui, minha esposa, ela conheceu ele, irmão, aleluia, ele pôs um papel branco em cima da mesa, e se eu perguntar aqui para a irmandade, chegar alguém para você e perguntar, eu quero realizar o teu sonho, qual é o teu sonho? Irmãos, quando ele começou a falar assim, aleluia, eu não vou mentir, eu brinco um pouco, eu lembrei do carrão dele, falei, Senhor da glória, aquele carrão dava um jeitão, mas irmãos, quando ele falou assim, realizar o teu sonho, eu fechei os meus olhos e lembrei da minha mãe, que eu deixei ela numa cama, glória, depressiva, glória a Deus nas alturas, eu baixei os meus olhos, ainda bem que ele perguntou primeiro para o Carlinho, falou, qual é teu sonho? E aquele que está aprovado, ele não sabe pedir, irmão, o sonho do Carlinho, ele estava desempregado, fazia 2 meses, ele falou, meu sonho é trabalhar, olha que sonho que ele pediu, falou, meu sonho é trabalhar, mas irmão, bem-aventurado é aquele que sabe pedir, glória, porque às vezes nós olhamos pelo lado material e Deus quer entrar por outro caminho, glória, e ele olhou para o Carlinho e falou, o que você sabe fazer? Eu sempre trabalhei em escritório, ele falou, então o teu sonho eu realizo agora, você começa a trabalhar comigo amanhã, glória, aleluia, falou para ele, quanto que foi teu último salário aqui? Aleluia, ele falou, foi 500 euros, para você eu pago 1.000 euros, glória, há 20 anos atrás, irmão, glória, aonde estava sendo a troca da moeda, do escudo para o euro, irmão, já era um milagre, quando ele virou para mim, eu falei, ô seu João, eu tenho tanto sonho, que eu não consigo escolher nenhum, ele falou, eu falei, sabe seu João, e contei um pouquinho a história da minha vida e da minha mãe, ele olhou para mim e eu falei, seu João, eu fiz um acordo com a minha mãe, antes de eu ir embora de Portugal, a minha mãe vai vir para Portugal, passar 1 mês comigo, e depois ela vai embora, então o meu sonho nesse momento, porque eu vou embora, seu João, o meu sonho é um dia trazer a minha mãe aqui para passar 1 mês para mim ir embora, ele escreveu no papel assim, viagem para Portugal, glória, eu agradeço a Deus, irmãos, glória, que aquele homem, Deus tomou a boca dele, ele pousou a caneta,